O Paulo Musi finalmente resolveu abrir o jogo e contar de uma vez por todas por que não tem mais gravado com o Cariani. Fabrício, bom dia, por que você não vai mais no CT do Renato Cariani? Eu acabei sabendo de coisas de muitas pessoas. Nem tudo, nem tudo na sua vida, né, que acontece é postado. Quem acompanha os dois sabe que, antigamente, eles estavam sempre juntos. Era vídeo, podcast, viagem, principalmente na época em que o Cariani ainda era da Max Titanium. Mas já faz um bom tempo que a gente não vê mais essa parceria rolando. Com isso, muita gente começou a especular se rolou alguma treta ou desentendimento entre eles. O assunto foi crescendo e o Musi passou a ser cada vez mais cobrado para dar uma resposta, até que ele resolveu quebrar o silêncio e explicar de vez o porquê do afastamento entre ele e o Cariani. Então, sem enrolação, vamos ver o que ele disse sobre tudo isso. Fabrício, bom dia, por que você não vai mais no CT do Renato Cariani? Cara, porque a gente está trabalhando em empresas diferentes, né? E como as empresas, elas, por mais que eu seja uma consultoria técnica, né? As empresas, elas têm um cuidado com o uso da imagem de quem ela contrata. Então, quando uma empresa contrata você para fazer uma consultoria técnica ou para ser um influencer, né, existe uma questão de uso da sua imagem. E, assim, a primeira coisa é, por que você acha que a vida só acontece se é postada? Né? Então, se a gente não posta, não existe? Para pensar nisso, tá? Segunda coisa, existe um compromisso profissional muito sério para você fazer essas coisas. O Renato tem os deles, do dele, eu tenho os meus. E evidentemente que a gente trabalhava junto e era muito legal. Foi uma fase de vida muito, muito, muito legal. Né? A gente viajava junto para fazer evento. Cara, às vezes era viagem assim, bate e volta, um dia para ir em tal lugar, então a gente ficava 3 fora, né? Um dia para ir, um dia para fazer o evento e um dia para voltar. E era muito legal. Né? Você não sabe o que que é passar 36 horas com o Júlio e com o Renato, né? Resenhando. Né? E, ao contrário do que muita gente imagina, né? E infelizmente as pessoas falam do Renato, né? Eu não vou repetir o que falam dele porque é covarde e é desleal. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele é atencioso, ele é educado, ele é querido. Ele é um cara que dá atenção para todo mundo quando a gente está viajando. Ele gosta das coisas certas, ele não gosta de coisa errada. E eu acho que uma das infelicidades de Renato é a quantidade de gente que tenta usar ele para escalar fama. Usa ele como se fosse uma escada. E ele é um cara naturalmente generoso. Eu aprendi muito com ele em relação à comunicação com as pessoas na internet, né? E eu aprendi muito observando ele, e eu aprendi muito conversando com ele, porque ele não é o cara que... Ele podia ter todas as razões do mundo para querer competir comigo, né? Entrar depois numa empresa de suplementação, sei lá, fama, aparência. Cara, ele foi um dos caras que mais me apoiou, ele foi um dos caras que mais ficou feliz pelas minhas vitórias, e ele falava isso para todo mundo. E é curioso, eu descobri, eu acabei sabendo de coisas de muitas pessoas que não gostavam do Renato, né? E aí o que essas pessoas faziam para mim? Tentavam fazer fofoca. E falavam para mim coisas que ele jamais teria feito, ou que ele jamais fez. E me fez descobrir a realidade sobre muita gente. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito, que eu admiro, que eu sou grato e que, infelizmente, a gente está em empresas diferentes, né? Mas, é o que eu te falei, né? Nem tudo, nem tudo na sua vida, né, que acontece é postado. Então, não acha porque não tem postagem aqui que não acontece, né? Porque
a vida ela acontece apesar do Instagram, tá, pessoal? Apesar do YouTube. Então isso é uma verdade, tá? Então é isso, galera. O Muzi deixou bem claro que não rolou treta nenhuma entre ele e o Cariani. Na real, ele continua sendo amigo e até admirador do Cariani. O que tem acontecido mesmo é que os dois estão em fases diferentes, com empresas e projetos distintos. E isso acaba dificultando bastante aquele contato mais próximo. E vamos combinar. Tanto o Muzi quanto o Cariani são caras que trabalham demais, vivem cheios de compromissos, agenda lotada, então é normal esse distanciamento. O Muzi até comentou que chegaram a jogar umas conversas estranhas no ouvido dele, falando que o Cariani teria feito isso ou aquilo, mas ele disse com todas as letras que não acredita nessas histórias e que conhece o Renato o suficiente para saber que é tudo papo furado. Essas situações só serviram para que ele fique mais atento com algumas amizades falsas, que parecem mais interessadas em criar fofoca do que em ajudar. No fim das contas, a amizade entre os dois segue firme, só que, por enquanto, cada um tá focado na sua correria. Agora, quero saber de você, o que acha disso tudo? Comenta aí embaixo.